Imagina você estar na rua, tranquilo, e de repente 2 policiais te cercam, riem da sua cara e te algemam, sem explicação, sem motivo. Agora imagina isso acontecendo com uma general do exército. Parece cena de filme, né? Mas foi real. A general Veronica Lewis, uma mulher negra, estava apenas indo para uma reunião quando foi tratada como criminosa. Mas o que os policiais não sabiam é que ela tinha o número da Casa Branca no celular. Uma ligação. Só isso bastou para virar o jogo e acabar com a carreira daqueles 2 policiais. Antes de eu te contar como tudo aconteceu, já se riu. Inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui. De onde você está assistindo esse vídeo? O que você vai ver agora não é só uma história de racismo. É uma lição de como o preconceito pode fazer o sistema errar feio. E de como uma mulher sozinha, mas poderosa, fez tudo desmoronar com uma única atitude. Fica até o fim, porque esse caso vai mexer com você. E no final, eu quero te perguntar, se fosse com você, o que faria? Era para ser só mais uma tarde normal de patrulha. 2 policiais experientes, acostumados a rondar os bairros nobres de Washington, D.C., avistam uma mulher negra, bem vestida, com um ar firme, andando calmamente na calçada de um dos condomínios mais exclusivos da cidade. Em seus rostos, um julgamento automático. O que ela está fazendo aqui? Sem dar tempo para explicações, os 2 descem do carro e começam a abordagem. Um deles diz em tom sarcástico: "Perdeu alguma coisa, madame?" A mulher calma responde: "Estou indo para uma reunião." Mas isso só piora as coisas. Os policiais não pedem identificação. Eles querem provar que ela está mentindo. E sem qualquer resistência, colocam as algemas nela, rindo. Rindo como se tivessem feito uma grande piada. Eles ainda zombam do tom de voz dela, debocham da maneira que ela anda e ignoram completamente os pedidos da mulher para ligar para alguém. Mas aí ela diz uma frase que muda tudo: "Ligue para a Casa Branca agora." Os 2 caem na gargalhada. Um deles diz: "Você vai me dizer agora que é a vice-presidente?" O outro emenda: "Ou será que é a Michelle Obama disfarçada?" O desprezo escorre pela voz deles. Eles tiram o celular dela do bolso, checam os contatos e congelam. Há um número com o nome, direto: Casa Branca. Os 2 trocam olhares nervosos. Um deles, mesmo assim, decide ligar, achando que vai cair em alguma central comum. Mas o que escuta do outro lado da linha derruba qualquer arrogância. "Gabinete de Segurança Nacional, com quem deseja falar?" O policial, em choque, responde sem pensar: Temos uma mulher aqui que diz ser alguém importante." A voz do outro lado endurece: "General Veronica Lewis, ela está com vocês." Os 2 olham um para o outro, pálidos. Sim, eles acabaram de algemar uma general de alta patente do Exército dos Estados Unidos. Negra, respeitada. E agora, humilhada em plena luz do dia. A ligação não dura mais do que 2 minutos. Mas naquele tempo tudo muda. Eles são ordenados a libertar a general imediatamente, sem perguntas, sem mais palavras, mas já é tarde demais. Enquanto um tenta disfarçar o pânico, o outro pede desculpas repetidas vezes. A general, com os pulsos ainda marcados pelas algemas, os encara com um olhar calmo, porém letal. "Vocês vão entender o que significa mexer com alguém que lutou pelo país enquanto vocês brincam de segurança de shopping", ela diz. Em menos de 1 hora, uma comitiva oficial chega ao local. Agentes federais, carros pretos, crachás com insígnias, e os 2 policiais são afastados imediatamente, em choque, sem nem tempo de ligar para a família. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a história explode na mídia. Câmeras de segurança do local revelam cada detalhe da abordagem: o riso, o deboche, a humilhação e a falta total de profissionalismo. Uma investigação interna é aberta. E mais do que isso, grupos de defesa dos direitos civis pressionam por punições severas. O caso se transforma em símbolo do racismo estrutural, da forma como até mesmo os mais poderosos, quando são negros, ainda são julgados pela cor da pele antes de qualquer outra coisa. A general Veronica Lewis dá uma entrevista bombástica para o noticiário nacional.
sem gritos, sem rancor, apenas com a firmeza de quem já passou por batalhas maiores do que dois homens com fardas e preconceito. Ela encerra com uma frase que ecoa nas redes sociais. Se eu fosse branca, eles teriam me aberto a porta do carro. Como sou negra, me colocaram no chão. O final dessa história não poderia ser diferente. Os dois policiais são exonerados. Seus históricos manchados para sempre. Um deles tenta voltar à segurança privada, mas é rejeitado após checagem de antecedentes. O outro some das redes, enfrenta processo civil e acaba virando exemplo em treinamentos sobre o que não fazer, numa abordagem policial. Já a General Lewis é promovida pouco tempo depois, recebe uma medalha de honra, ganha notoriedade internacional e passa a liderar um programa de combate ao racismo institucional dentro das Forças Armadas. A mulher que eles tentaram humilhar se tornou a responsável por transformar o sistema. Um erro que custou caro. Uma lição que o país jamais vai esquecer. E é aí que a história ganha um novo tom. Porque ao chegar nesse ponto, muita gente se pergunta: e se fosse aqui no Brasil? Será que essa mulher teria sido ouvida? Será que alguém atenderia o telefone se ela dissesse: ligue para Brasília? A resposta, infelizmente, não é tão simples. Porque no Brasil, a cor da pele ainda define quem tem voz e quem é silenciado. Já vimos médicos negros confundidos com bandidos, juízas negras sendo tratadas como secretárias e oficiais do exército em trajes civis sendo barrados em seus próprios prédios. Aqui, a estrutura não é muito diferente. O racismo não usa farda, mas comanda quem usa. E enquanto isso não mudar, a pergunta que não quer calar é: quantas generais Verônica brasileiras já foram algemadas em silêncio, sem câmeras, sem justiça e sem final feliz? Mas o mais assustador é perceber como a risada dos policiais americanos ecoa tão familiar aos nossos ouvidos. Aquela risada que não é só deboche, é a certeza da impunidade. É o som de quem acredita que pode fazer qualquer coisa com quem não parece pertencer ao espaço onde está. Seja uma loja de luxo, um bairro nobre ou uma repartição pública. Aqui no Brasil, quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas negras sendo abordadas simplesmente por estarem em um local incompatível com seu tom de pele? E pior, sem o poder de uma ligação que os salve, sem o respaldo de um gabinete presidencial, sem viralizar em nenhuma rede social, invisíveis, silenciados e esquecidos. Por isso, a história da General Veronica Lewis não pode ser vista como um caso isolado ou distante. Ela é um alerta, um espelho, um chamado para a gente acordar. Porque enquanto rirmos de histórias assim, achando que isso é coisa de americano, estaremos ignorando o racismo que nos corrói todos os dias, nas ruas, nos empregos, nos metrôs, nas escolas. A diferença é que lá, ao menos nesse caso, houve consequências. Aqui, quantas vezes vemos os casos simplesmente sumirem, abafados, ignorados, ou pior, invertidos como se a vítima fosse a culpada por tudo? E é aqui que a gente precisa refletir. Quantos policiais, em vez de proteger, usam o distintivo como escudo para seu preconceito? E quantos inocentes ainda vão ter que passar pela humilhação de serem tratados como criminosos apenas pela sua aparência? A história da General serve mais do que tudo como um grito de alerta, porque o racismo não respeita patente, não respeita currículo, não respeita nem mesmo a farda que diz defender. E se hoje foi com uma general nos Estados Unidos, amanhã pode ser com qualquer um de nós, no Brasil, no seu bairro, na sua família. Então, da próxima vez que alguém disser que o racismo é exagero ou que isso é coisa do passado, lembre dessa história. Lembre da mulher que foi algemada por ser negra. Lembre que ela só conseguiu justiça porque tinha um número direto para a Casa Branca. E pense, quem está ao seu redor teria essa mesma chance? Ou seria só mais um caso, a ser enterrado no silêncio do cotidiano? A verdade é cruel, mas precisa ser dita, porque só assim alguma mudança real pode começar. Se você também acha que histórias como essa precisam ser contadas, compartilhe esse vídeo. Porque o silêncio nunca salvou ninguém, mas a verdade pode mudar o mundo. Agora que a poeira abaixou
e os holofotes saíram da cena do crime social, uma nova questão começa a surgir entre aqueles que realmente entenderam o impacto desse caso. O que faz com que certas vidas valham mais do que outras aos olhos do sistema? A general Verônica só teve a chance de virar notícia porque sua posição social e militar impedia que a enterrassem no esquecimento. Mas e os anônimos? Os milhares de homens e mulheres negras que são abordados, humilhados e muitas vezes mortos sem que sequer uma câmera registre? Esses não têm contato com a Casa Branca, não têm uniforme com insígnias e por isso o sistema os consome em silêncio. O caso da general virou exceção, mas o racismo continua sendo a regra, e é aí que entra a parte mais sombria dessa história. Porque o sistema que discriminou Verônica não falhou. Ele funcionou exatamente como foi projetado, para desconfiar de quem é negro, para neutralizar quem é diferente, para punir antes mesmo de ouvir. A diferença é que, dessa vez, ele esbarrou em alguém que tinha poder suficiente para revidar. Mas isso não muda o fato de que ela só foi respeitada quando a ligação foi feita. Ou seja, nem sua presença, nem sua palavra, nem seu histórico de serviço militar foram suficientes. Só o medo de uma retaliação política fez os policiais recuarem. E isso revela uma verdade brutal. Para muitos, o respeito só vem quando o medo entra na sala. No Brasil, essa lógica também impera. Aqui, muitas vezes, o negro precisa se provar útil ou importante para ser tratado com humanidade. E se não puder mostrar isso em segundos, é descartado. O preconceito é tão automático que não precisa nem de palavras. Está nos olhares, na forma como segurança te segue no shopping, no jeito que o gerente da loja te atende, no modo como as pessoas puxam a bolsa quando você passa. E enquanto a sociedade continuar ignorando isso, como se fosse exagero ou vitimismo, nada vai mudar, porque a omissão é o melhor combustível do racismo. E o silêncio dos justos só fortalece a violência dos covardes. Mas o que aconteceu depois, com a General Lewis, mostra que há algo que pode virar esse jogo. Após o caso, ela foi convidada a palestrar em universidades, participou de audiências no Senado e se tornou conselheira em políticas públicas de segurança. O erro que quase a destruiu virou plataforma para transformar o país. E é isso que precisamos entender. A denúncia é o primeiro passo para a mudança. Quando uma história vem à tona, ela abre caminho para outras que estavam escondidas e, aos poucos, constrói uma corrente de resistência. Por isso é tão importante compartilhar, debater e, principalmente, não esquecer. Porque só quem lembra, cobra. E só quem cobra, muda a história. Agora imagine se essa história nunca tivesse sido gravada. Se a general não tivesse conseguido fazer aquela ligação. Se ninguém tivesse prestado atenção, esse vídeo não existiria. Você não estaria ouvindo isso. E 2 homens que riram da dor de uma mulher negra teriam seguido suas carreiras como se nada tivesse acontecido. Por isso, histórias como essa não são só sobre racismo. São sobre o poder da exposição, da resistência e da voz, porque o silêncio nunca foi neutralidade. O silêncio sempre foi cumplicidade. E você vai escolher se calar também? Mas, antes de encerrar essa história, é preciso entender o tamanho da cicatriz que esse caso deixou, não só nos envolvidos, mas em toda a estrutura que finge estar cega. Porque o que aconteceu com a general Verônica Lewis não foi um ato isolado. Foi o reflexo perfeito de um sistema construído para proteger alguns e suspeitar de outros. O fato de 2 policiais conseguirem rir enquanto algemam uma mulher de alta patente, sem nenhuma ameaça, já mostra que o problema não está apenas nas ações individuais. Está no treinamento, na cultura interna, nas piadas feitas nas salas de descanso das delegacias. Nos é só uma abordagem de rotina que serve de desculpa para toda a violência. E é por isso que a história dela vai além de um susto. Ela escancara a podridão que muitos ainda fingem não ver. Depois que o caso veio à tona, diversos oficiais negros nos Estados Unidos começaram a relatar episódios semelhantes. Gente, com décadas de serviço, sendo barrada na entrada do próprio quartel.
militares aposentados confundidos com criminosos durante Blitz, mulheres negras sendo chamadas de moça ou menina, mesmo estando com crachás de comando no pescoço. Esses relatos, antes isolados e abafados, começaram a ganhar força. A história da General Lewis deu coragem a outros de quebrarem o silêncio. E quando o silêncio quebra, o sistema treme. Porque cada história contada é uma rachadura no muro da impunidade. E quanto mais rachaduras, mais difícil fica manter a fachada intacta. E por mais que os 2 policiais tenham sido punidos, a punição deles é só a ponta do iceberg. O verdadeiro desafio é desenterrar todos os outros casos que foram ignorados. Todas as outras abordagens de rotina que acabaram em prisões injustas, agressões ou até mortes. Não adianta exonerar 2 culpados se o manual de conduta continua ensinando a suspeitar de quem tem a pele escura. A mudança real não está na demissão, está na reeducação, na reformulação das políticas, na inclusão de treinamento antirracista obrigatório e, mais do que isso, na cobrança diária da sociedade. Porque se o público esquecer, o sistema volta a dormir. Por isso agora é com você. A história da General Veronica Lewis precisa continuar sendo contada, compartilhada, discutida, porque ela não é só dela. Ela representa cada pessoa negra que já teve que justificar sua existência. Cada profissional que precisou provar 10 vezes mais só para ser levado a sério. Cada mãe que treme ao ver o filho sair de casa, sabendo que uma simples abordagem pode virar um funeral. Essa história é um lembrete cruel, mas necessário. O racismo não acabou. Ele apenas se adaptou. E enquanto não houver desconforto, confronto e cobrança, ele continua, invisível e mortal. Se você chegou até aqui, é porque sabe que esse tipo de conteúdo precisa ecoar. Então curta, comente e compartilhe esse vídeo. Use sua voz como arma contra a ignorância. Porque cada vez que alguém se cala diante da injustiça, o sistema respira aliviado. E cada vez que alguém se posiciona, o sistema começa a ruir. Agora que a verdade foi revelada, que os fatos vieram à tona e que os culpados foram identificados, o que fica é a cicatriz na memória coletiva. Uma marca que não deve ser apagada, mas usada como combustível para a mudança. A história da General Veronica Lewis não termina com a demissão de 2 policiais. Ela continua toda vez que alguém é julgado antes de ser ouvido. Toda vez que uma mulher negra é tratada com desdém, não importa o que tenha conquistado. Toda vez que a farda, o diploma, o crachá ou a patente não são suficientes para impedir que o preconceito seja a primeira reação. Porque o racismo não enxerga méritos. Ele só enxerga a cor. E até que essa verdade seja aceita, não há como fingir evolução. Verônica sabia disso. E foi exatamente por isso que, mesmo depois de tudo, ela não se escondeu. Pelo contrário, ela usou a visibilidade do seu caso para levantar discussões em escolas militares, fóruns políticos, comunidades negras e até dentro da Casa Branca. A mulher que foi ridicularizada na calçada, algemada como se fosse uma ameaça, se tornou símbolo de resistência. Não pela dor que viveu, mas pela atitude que teve ao transformar essa dor em voz. Ela mostrou que justiça não é apenas vingança. Justiça é corrigir o sistema que permitiu que aquilo acontecesse. É fazer com que o próximo não passe pelo mesmo. É reescrever as regras para que a dignidade não dependa mais de um telefonema poderoso. E esse talvez seja o ponto mais poderoso dessa história, a inversão de força. 2 homens armados com autoridade e farda diante de uma mulher algemada. E ainda assim, foram eles que acabaram derrotados. Não pela violência, mas pela verdade, porque a verdade, quando dita com coragem, derruba até os mais protegidos. E o que mais incomodou o sistema nesse caso não foi a repercussão, foi o fato de que uma mulher negra, desacreditada desde o primeiro olhar, se recusou a abaixar a cabeça. Ela não gritou, ela não implorou, ela apenas mandou ligar para quem sabia que podia ouvir. E quando a linha foi atendida, o mundo deles desabou. E o nosso? Vai continuar do mesmo jeito? Vai seguir fingindo que não vê? Ou vai começar de fato a mudar? Esse vídeo não é só uma história. É um espelho, um grito,
um convite à ação. Porque a próxima Verônica pode estar passando por isso agora mesmo, nesse exato momento, em alguma rua escura, onde não há câmeras nem testemunhas. E o único jeito de impedir que essa história se repita é garantir que ela nunca seja esquecida. A sua voz tem poder. Use, compartilhe. Faça barulho, porque enquanto você estiver ouvindo, assistindo e espalhando esse tipo de mensagem, o silêncio do sistema começa a falhar. E é com essa reflexão que a gente encerra essa história, mas não como um ponto final, e sim como um começo necessário. Porque se você ficou até aqui, é sinal de que essa verdade te tocou. De que você compreendeu que o racismo não é algo distante. Não é só problema dos Estados Unidos, nem caso isolado de uma patrulha despreparada. É uma estrutura, um vírus social que se alimenta do silêncio, da indiferença e da falsa ideia de que comigo isso nunca vai acontecer. Mas acontece. Acontece todo dia. E cada vez que ignoramos, estamos assinando embaixo dessa violência. Por isso, o nosso papel agora não é apenas indignar-se, é agir. E a ação começa com consciência, com fala, com escolha. Veronica Lewis se tornou um símbolo, mas ela não deveria ter precisado passar por isso para ser reconhecida. Sua história escancara que, para algumas pessoas, o reconhecimento vem depois, da humilhação. E isso precisa acabar. Você que está assistindo tem mais poder do que imagina. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de enfrentar o sistema. É como furar a blindagem da ignorância. É lembrar que do outro lado da tela tem uma vida que poderia ser a sua, ou de alguém que você ama. Porque o racismo, mesmo quando não te atinge diretamente, continua sendo o inimigo da sociedade que você vive. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Vai fechar esse vídeo e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai levar essa história adiante, para que mais gente entenda que o racismo não se combate apenas com discursos, mas com atitude? Este canal existe para isso, para dar voz às histórias que muitos preferem esconder. Aqui a verdade incomoda, sim, e é exatamente por isso que ela precisa ser contada. Se você acredita nessa missão, já sabe o que fazer. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse caso e compartilha com alguém que precisa entender que respeito não é favor, é direito. Se você acredita que respeito não é um privilégio, é um direito, então já faz sua parte agora mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história real que a mídia tenta esconder e deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos que ninguém mais tem coragem de contar. E agora quero ver todo mundo nos comentários escrevendo a frase: justiça não tem farda, tem coragem. Comenta aí, quero ver essa frase se espalhando por todo o Brasil. Vamos lotar essa sessão de comentários com força e união. Ah, e se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com um amigo ou familiar. Nunca se sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Porque aqui, a voz é nossa, a luta é de todos, e juntos a gente incomoda quem lucra com o silêncio.